Abençoados e abençoadas, meus amados irmãos, graça e paz. A todos os meus irmãos em Cristo, seja você do Evangelho da Graça ou do sistema religioso, vocês são nossos irmãos, e então graça e paz para todos vocês. Neste domingo, eu quero compartilhar uma palavra para nossa reflexão. Mas eu quero antes pedir a vocês que compartilhem, divulguem. É muito importante dar o like. Às vezes as pessoas visualizam, mas esquece de dar o like. Segundo os entendidos, quanto mais like, fica melhor para que o YouTube recomende o vídeo a outras pessoas. O meu intuito de coração é que esta palavra, esses meus vídeos que gravo, cheguem a centenas de milhares de pessoas. Eu não tenho nenhum outro interesse a não ser esse. Digo a vocês, diante de Deus, eu não tenho interesse em querer aparecer, eu não tenho interesse financeiro nenhum. Haja vista que eu já alcancei quase 1.200 inscritos e tenho um bom número de visualizações e horas, e até hoje não procurei o YouTube para qualquer tipo de monetização. Dizem os entendidos que depois de 1.000 inscritos e não sei quantas horas de visualizações, a pessoa já passa a ser monetizada. Não é esse o meu interesse. O meu interesse é esse espaço gratuito que eu consegui para que eu possa levar este evangelho que eu creio, este evangelho que eu acredito. Aqui no meu canal, eu tenho plena liberdade de expor todas as minhas ideias, tudo aquilo que eu creio, tudo aquilo que eu acredito. As pessoas podem até questionar, mas não podem me impedir de eu pregar aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, como era lá no sistema religioso. Eu já, lá dentro, muitas coisas eu não concordava, mas eu não podia pregar, não podia ensinar. Eu tinha que estar alinhado com o sistema. E eu fui convidado a sair, porque foi percebido que nas entrelinhas dos meus ensinos, das minhas mensagens, eu deixava transparecer muitas coisas que hoje eu prego com liberdade e que lá eu não podia pregar. Então esse é o meu intuito, é de levar este evangelho para que muitas pessoas possam viver a liberdade do evangelho da graça de Deus e não viver debaixo de fardos, de jugo, de preceitos, aprisionadas nestes lugares, com compromisso com homens, se submetendo a uma série de coisas, porque não tem entendimento. A mente ainda não foi iluminada, os olhos estão fechados. Por exemplo, hoje eu quero falar sobre 3 coisas que têm levado as pessoas a ficarem nestes lugares. E se eles ensinassem a verdade sobre o inferno, sobre o diabo e sobre o dízimo, muitas pessoas de lá desistiriam, não estariam mais lá. Porque essas 3 coisas, e mais outras, mas essas são as principais, que levam as pessoas a se tornarem presas deste lugar. As pessoas, elas acham que se elas forem membros nas instituições religiosas, se frequentarem, se fizerem a tal obra de Deus, se cumprirem todos os rituais, participarem das liturgias, dos cerimoniais, de tudo quanto acontece, elas estão salvas. O diabo não vai lhe atormentar,
O diabo criado pela religião. Porque o diabo, que é a carne, esse atormenta. Aonde a pessoa estiver. O que a pessoa não pode é dar lugar à carne, às obras da carne. É andar em espírito, é viver em espírito, ser guiada como filho de Deus pelo Espírito Santo. Porque os filhos de Deus, eles são guiados, dirigidos pelo Espírito Santo. É o ministério do Espírito, não é mais o ministério terreno, o ministério dos homens. Não, hoje é o ministério da graça, é o ministério do Espírito Santo. Se tirar o diabo, o inferno e o dízimo desses lugares dos templos, muitos desistirão. Queridos, se esses líderes religiosos que se auto-intitulam apóstolos, bispos, pastores, evangelistas, seja lá o título que for, porque o negócio deles é título, são títulos. Eles estão indo em busca de cada vez de títulos maiores. Eu vivi lá e posso falar disso. A pessoa, quando começa, ela fica feliz quando é separada para ser auxiliar de trabalho, e aí ela luta para chegar ao diaconato, depois ao presbitério, evangelista, pastor. Aí depois surgiu bispo, apóstolos, bispo primaz. Eu acredito que o próximo agora será semideus. Não se espante se algum dia alguém se auto-intitular semideus. Porque, na prática, eles já agem como se eles fossem isso. Eles se colocam num patamar superior a todos. São intocáveis. Tudo eles podem, mas os subalternos, subordinados, eles não podem. Então, se esses líderes, eles ensinassem a verdade sobre o diabo, sobre o inferno e sobre o dízimo, lá nos templos religiosos, muitos sairiam de lá, desistiriam de lá. Eu tenho certeza disso, porque essas coisas levam as pessoas a viverem presos nesses lugares, debaixo dos ensinamentos dos homens. Tenho no meu canal várias mensagens acerca desses assuntos. É só procurar. E lá no playlist. Sobre o dízimo, eu tenho uma sequência de 10, do 1 até parte 10. E tem outras soltas. Tenho mensagens sobre o inferno, sobre o diabo. Essas 3 coisas são tormento para os frequentadores desses lugares, tornando-os prisioneiras desse sistema religioso. Queridos, amados irmãos, filhos de Deus, essas coisas inventadas pela religião causam pavor e medo. As pessoas têm medo do inferno, têm pavor do inferno, têm medo do diabo, têm pavor do diabo. Nas reuniões, principalmente nos movimentos pentecostais e neopentecostais, se falam o nome do diabo quase que o tempo todo, até muito mais do que o nome de Deus. Qualquer coisa que acontece com as pessoas é o diabo que está lhe proporcionando essas coisas. Usam textos isolados para tentar fundamentar isso que eles dizem acreditar, para que as pessoas tenham cada vez mais pavor e medo do inferno e do diabo, porque isso lhes garante ganhos. Isso lhes garante e lhes proporciona satisfação de seus interesses e de suas conveniências. Então, as pessoas, elas têm medo do diabo, do inferno e do devorador. Do devorador, por isso que eles dão os dízimos, porque eles dizem que se as pessoas não dizimarem, o devorador, que eles dizem que é o diabo, esse devorador vai fazer uma devassa,
na vida das pessoas, e aí as pessoas têm medo. Você é filho de Deus, você é guiado, você é dirigido, é sustentado por Ele. Deus protege os seus filhos. As pessoas que lá estão têm medo dessas terríveis coisas. O diabo, segundo a religião, atormenta as pessoas 24 horas. Eles usam um versículo que diz assim: ele está ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Esse diabo da religião, que é esse ser criado. O inferno causa pânico e pavor. Muitos têm medo desse lugar. É por isso que muitos crentes não têm certeza da salvação. Assim sendo, eles têm medo da morte, eles têm medo de morrer, porque não se sentem seguros, não sabem para onde irão, caso parta dessa vida para a outra vida. O que lhes causa temor é ir para o inferno, esse inferno criado pela religião como um lugar de fogo, aonde as pessoas ficarão sofrendo eternamente. E como já disse, o devorador que causa males, aqueles que não contribuem, aqueles que não dizimam. Essas três coisas têm submetido muitos filhos de Deus a viverem aprisionados, vivendo uma falsa liberdade, pois acreditam que mesmo lá estão livres em Cristo, quando na verdade não estão. Só o evangelho da graça de Deus em Cristo pode proporcionar aos filhos de Deus a liberdade plena, a liberdade total. A pessoa passa a ser guiada e dirigida pelo Espírito Santo. Ela passa a viver e andar por fé, a se submeter à orientação do Pai. Os teólogos, os professores, os leigos da escola bíblica dominical, eles ficam reproduzindo tudo isso que foi inventado na Idade Média pelo Império Romano e a Igreja Romana, sem nenhuma fundamentação onde se localiza tal inferno. A Bíblia, ela sim é inspirada por Deus. Mas ao longo dos anos houve erros e mais erros na tradução do original. Ela que foi escrita em hebraico, grego e latim. Durante o passar dos anos, ela sofreu muitas traduções, e ao ser traduzidas, houve muitas traduções erradas. Não no original, mas ao traduzir do original para uma outra língua, seja ela o inglês, seja ela o português, seja ela a língua que for. Quantos tradutores traduziram ela de acordo com os interesses e com as conveniências dos reis, dos papas, dos líderes religiosos. Henrique VIII, rei da Inglaterra, casado com Ana Carolina, ele quis se divorciar, mas sofreu uma pressão do Império Romano. E então o que ele fez? Ele contratou tradutores, um número enorme, para que traduzisse a Bíblia, e nessa tradução desse a ele margem para que ele pudesse se divorciar. Queridos, a palavra inferno, ela tem um significado no original, tanto no hebraico quanto no grego. Mas ela, ao ser traduzida, deveriam colocar sepultura e não inferno. Então, o inferno é a arma mais letal criada por eles em todo o tempo.
que amedrontaram e amedronta até os dias de hoje. O maior medo do crente é de ir para o inferno, até mesmo dos não crentes, porque os crentes passaram essa ideia para aqueles que não pertencem a uma instituição evangélica. Então eles têm medo de ir para o inferno. Inferno na Bíblia, Sheol, em hebraico, no Antigo Testamento quer dizer sepultura. É o lugar que todo o corpo desce à terra, como está escrito em Jó capítulo 7, versículo 9. É o lugar dos mortos. É o inferno para onde todos nós um dia iremos. E o corpo, ao ir para este lugar, de lá nunca mais ele vai subir. Em Jerusalém tinha um lugar chamado Geena, onde se queimava os lixos e as pessoas que não praticavam as leis e que eram julgadas pelos sacerdotes. Daí o Império Romano, a Igreja Romana, quis fazer essa tradução do original para a palavra inferno na nossa língua, para que esta palavra viesse a atormentar, causar medo, causar pavor às pessoas. E assim sendo, as pessoas fazem parte desses lugares e ali, nesses lugares, sustentam tudo aquilo que os seus líderes religiosos querem. Assim sendo, eles sustentam essa doutrina usando a palavra inferno ao contrário do seu significado correto, que é sepultura. Irmão, significa sepultura, o lugar para onde todos nós um dia iremos. O inferno criado pela religião, esse lugar não existe. Assim como o diabo criado como um ser pela religião, ele também não existe. O diabo é a nossa carne. Eles vão pegar textos como o de Jó, como o de Mateus, quando fala da tentação de Jesus, para justificar que Jesus foi tentado por um ser espiritual. E que este mesmo ser espiritual, ele estava ali também tentando Jó. Eles sabem que se ensinarem a verdade, as pessoas serão libertas. E o que esses líderes religiosos, que eles menos querem é que as pessoas sejam libertas. Haja vista que eles têm culto de libertação, uma vez por semana. E esse culto de libertação, ele se repete. E as pessoas que ali frequentam, elas nunca serão libertas através desses cultos de libertação, porque somente há um meio de se libertar. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação é na mente, é no entendimento. É no entendimento a libertação. E eles não conseguem entender. Essa liberdade em Cristo que a graça nos proporciona é na nossa mente. Nós somos livres. Somos libertos. Não vivemos mais debaixo de preceitos, praticando os rudimentos, presos a esses lugares onde Deus não habita, porque o nosso espírito é o templo da habitação de Deus. Então eles sabem que uma vez essas pessoas libertas, elas viverão a plena liberdade do evangelho da graça de Deus. O evangelho que faz ou leva a entender a perfeita, boa, agradável vontade de Deus. É assim que nós vivemos, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Somos guiados pelo Espírito Santo, é Ele quem nos dirige. Não temos tempo de dar lugar à carne, de viver em libertinagem, porque vivemos pensando nas coisas do alto, nas coisas de cima, voltado para o espiritual de Deus. E aqui, enquanto vivermos, somos dirigidos por Ele, conduzidos por Ele, guiados por Ele, guardados por Ele, protegidos por Ele. Libertinagem não faz parte da nossa vida. Liberdade na carne não faz parte da nossa vida. Porque vivemos e triunfamos e reinamos em graça, crescendo no conhecimento, se alimentando
de alimento sólido. Não somos mais crianças, não somos mais carnais. Agora somos espirituais. Adoramos a Deus em espírito e em verdade. Não precisamos de templo para adorar. Não precisamos de práticas algumas que existem nesses lugares para a adoração. Deus é espírito e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E é isso que nós fazemos. Então fica aí esta palavra para a nossa reflexão. Se tirarem o inferno, o diabo e o dízimo dos templos, muitos desistirão de lá. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Filhos de Deus, viva a liberdade plena. O ministério é do Espírito. Saia debaixo do jugo, dos fardos dos homens. Há um único Senhor. Há um único Senhor que é soberano. Hoje Ele é tudo em todos. Somos todos iguais. Ninguém é mais do que ninguém. Somos todos irmãos. Vivemos amando cada vez mais uns aos outros, praticando o amor, que é a essência do Evangelho da graça de Deus. Eu quero encerrar, mas pedindo a você, viva para Deus. Desperta tu que dorme. Levanta-te de dentre os mortos e Ele te esclarecerá. Esse é o nosso intuito. Vocês são nossos irmãos, são filhos de Deus, não vivem como filhos de Deus, porque quando tiver o entendimento, viverá com certeza na liberdade plena, não mais seguindo as obras da carne, seguindo o Cristo Nazareno, que veio para cumprir a lei, mas seguindo o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado, que é espiritual, que é o próprio Deus. Beijo no seu coração, um forte abraço. E eu encerro dizendo, Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.